Bom dia, meu amigo, beleza? Nós hoje falaremos sobre a lição de domingo, cujo tema é a maldição de Cã. Nós precisaremos de uma lição inteira só para falar sobre essa história, porque é uma história muitíssimo difícil da Bíblia. Mas se você acompanhar comigo, a primeira pergunta diz o seguinte: leia Gênesis 9, do 18 ao 27. Qual é a mensagem dessa história estranha? Gente, de fato, é uma história muito estranha. Vou resumi-la aqui para você. No versículo 20 fala que Noé era lavrador, e ele começou a cultivar uma vinha. Ele se embebedou com o vinho que ele mesmo produziu, e uma vez bêbado, ele ficou nu dentro da tenda, dentro da sua própria casa. E Cã, um de seus filhos, viu a nudez de seu pai. Viu essa nudez e foi contar para os seus dois irmãos, Sem e Jafé. Esses irmãos, quando ficaram sabendo, pegaram uma capa e de costas, sem olhar diretamente para o seu pai, eles foram andando e conseguiram cobrir a nudez do pai deles. O que aconteceu? Depois, quando Noé voltou à sobriedade, ele voltou à sã consciência, ele ficou sabendo da história e ele lançou uma maldição sobre o filho de Cã, Canaã. Então, o neto de Noé foi amaldiçoado pelo seu próprio avô por causa do pecado de Cã. E abençoados foram Sem e Jafé. Basicamente, essa é a história. Mas que história estranha, não? A gente tem muitas perguntas para fazer. Primeiramente, como assim Noé passou a cultivar uma vinha e se embebedou com seu próprio vinho? Nós precisaríamos aqui de um pouco mais de tempo para podermos entender exatamente o que cada palavra no original hebraico significa, mas aqui no versículo 20 diz: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Esse verbo passou é utilizado outras vezes na Bíblia com o sentido de iniciou ou começou a fazer tal coisa, como sendo a primeira pessoa a fazer aquilo. Nós sabemos que a agricultura era muito conhecida por todos os humanos, até porque Deus deu essa tarefa a Adão no Éden. Porém, o cultivo de vinho, a plantação de uma vinha e fazer vinho, seria o suco de uva, era algo muito novo. E muito provavelmente Noé não sabia dos efeitos da fermentação do vinho. Originalmente, isso não existia no Éden, mas com a vinda do pecado, o vinho passa a fermentar e passa a ter efeitos deletérios no nosso cérebro. Então, é muito provável, os estudiosos vão afirmar, que Noé não sabia quais eram as causas do vinho e que ele tenha sido o primeiro a se embriagar, porque também foi o primeiro a cultivar uma vinha e a fazer o vinho. Então, entendemos basicamente esse versículo, mas aqui no versículo 22, se você acompanhar comigo, Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber. Poxa, mas Cã só viu a nudez do pai? Será que é uma maldição para toda a descendência do seu filho? Não seria algo assim exagerado da parte de Noé? Gente, não. Esse vendo é utilizado, agora eu vou pegar também o original, a palavra, o verbo ver. Esse verbo ver aqui é utilizado outras vezes na Bíblia, em Gênesis 11, que a gente vai ver daqui a pouco, junto com a história da Torre de Babel, quando o Senhor disse que desceria para ver o que estavam fazendo os filhos dos homens. Esse ver não é apenas um olhar de relance, é um analisar, um investigar, um perscrutar. Era algo muito mais avançado. Se você parar para entender comigo, essa visão de Cã, do seu pai nu, não era apenas uma visão de relance, uma olhada. Ele viu, ele contemplou, ele investigou. Mas ainda assim, uma coisa fica muito estranha nessa história. Como nós podemos conciliar que Cã pecou, Cã desrespeitou ali seu pai, Cã minimamente não teve a honra devida, não ofereceu a honra devida a seu pai, e foi o filho dele que foi amaldiçoado? Existem muitas explicações para isso. A primeira é que o próprio Deus havia abençoado Noé e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E uma vez que Deus abençoou alguém, uma maldição não poderia vir para essa mesma pessoa, porque quem Deus abençoa não pode ser amaldiçoado. Mas existem também outras explicações. Mas, para complicar um pouquinho o assunto, eu queria que você acompanhasse comigo o livro de Ezequiel, no capítulo 20, e capítulo 18, versículo 20. Lá tem um princípio fundamental que parece ser quebrado nessa história que acabamos de ler. Ezequiel 18, 20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Só que vamos ler que a iniquidade do pai não passará para o filho. Aqui não parece que aconteceu isso, porque o pecado foi de Cã e a maldição veio sobre Canaã. Veja, muitas pessoas utilizaram, e ao longo da história, de uma forma muito severa, esse tipo de texto para justificar o racismo. Então se você é descendente de Sem, você é semita, você é jafetita e você é camita, olha, Deus, existe uma maldição sobre você lá no Gênesis, então você tem que servir mesmo, tem que ser escravo. Gente, de forma alguma nós podemos utilizar uma interpretação bíblica desse texto para justificar a escravidão ou racismo. Isso não existe. Mas mesmo assim, para muito além de qualquer interpretação humana do que seja maldição, nós precisamos respeitar aquele princípio de Ezequiel. E o que nós vemos aqui é uma maldição caindo sobre a descendência de Cã. Canaã, que era filho de Cã, foi o pai de todos aqueles povos que habitavam na terra de Canaã. Aquela terra que foi prometida para Abraão, Isaac, Jacó e a descendência de Israel. Sim, se você acompanhar comigo em Gênesis 10, versículo 15, diz: Canaã gerou a Sidom, seu primogênito.
e a Et, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus. Ele vai começar a falar um monte de povo estranho que continuamente lutou contra o povo de Israel para que eles pudessem conquistar a terra de Canaã. O que eu estou querendo dizer com isso? Todos esses povos foram amaldiçoados por conta do pecado de Cã. Mas que tipo de maldição era essa? Será que o pecado de Cã caiu sobre todos eles? De forma alguma. Se você pensar comigo, o que foi o pecado de Cã? Ele cometeu no mínimo 2 pecados. O pecado de ver a nudez de um terceiro que não fosse seu cônjuge, o pecado da pornografia, querer ver a nudez de alguém, e o segundo pecado, ele desonrou o seu próprio pai. Esse pecado caiu apenas sobre Cã. Porém, a consequência desse pecado caiu sobre a sua descendência. Para explicar em um exemplo muito prático, pense numa mulher grávida, está gestacionando uma criança, e essa mesma mulher utiliza drogas, fuma, bebe, não come direito, não dorme direito, não faz nenhuma consulta no médico, ou seja, não está nem aí para essa criança. É muito provável que quando essa criança nasça, ela nasça com algum problema de saúde, ou ela não se desenvolva tão bem quanto outra criança que foi bem cuidada desde a gestação. Será que isso seria quebrar o livre-arbítrio? Muito pelo contrário. O respeito ao livre-arbítrio dessa mulher faz com que suas ações possam ter consequências na vida de um terceiro. Mas o pecado que essa mulher cometeu, todos os pecados, o pecado da bebida, de usar drogas, de não ligar para uma vida que ela estava gestacionando, esses pecados caíram apenas sobre a mãe. O pecado de Cã caiu sobre ele mesmo, porém a maldição foi levada à sua descendência. Lucas, mas essa maldição significa então que todos eles estavam perdidos? Muito pelo contrário. Nós vemos vários exemplos bíblicos de pessoas que eram descendentes de Cã e que foram salvas. Raabe, Ruth, são exemplos de pessoas que eram fora da descendência de Sem e de Jafé, mas que foram salvas por Deus. Todo aquele que exercer fé em Jesus pode ser salvo pela sua graça. A maldição que veio sobre a descendência de Cã não era maldição de pecado. O pecado do pai não cairá sobre o seu filho, mesmo que, por causa de nossas ações, nós possamos interferir em toda a nossa descendência. É muito provável que se eu fizer escolhas erradas hoje, meu filho um dia sofra por essas escolhas erradas que eu tomei hoje. Nós herdamos, infelizmente, muitos traços ruins de nossos pais, mas cada pecado cairá apenas sobre aquele que o fez. Gente, para concluirmos o nosso dia, uma lição muitíssimo importante. No rodapé, nós vemos uma perguntinha muito interessante. Noé, o herói do dilúvio, bêbado? O que isso nos diz sobre nossas imperfeições e o motivo pelo qual carecemos da graça divina em todos os momentos? Se você voltasse um pouquinho comigo, ali no capítulo 6 de Gênesis, você veria que Noé achou graça diante do Senhor. Deus olhou para a terra inteira e conseguiu achar Noé. Noé era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Mas esse mesmo Noé, pouco tempo depois de ter sido libertado por Deus com sua mão poderosa e com seu braço estendido através da arca, Noé pecou. Noé fez o que era errado. O que nós devemos aprender com isso? Existe um outro princípio bíblico, exemplificado por Paulo em 1 Coríntios, que diz: quem está em pé, veja que não caia. Mesmo que nós achamos, nossa, eu acho que eu estou bem, talvez minha consagração está legal. Irmãos, nunca podemos confiar em nós mesmos. Nós somos humanos e falhos e precisamos depender apenas da graça de Cristo. Bom, a lição falou aqui coisas muito interessantes que, basicamente, o mesmo contexto da história de Noé e a maldição de Cã, a nudez, um pecado, aconteceu lá no Gênesis. De fato, Eva viu o fruto. O pecado gerou uma nudez e a nudez teve que ser coberta. Houve uma maldição, mas também houve uma bênção junto. A maldição dada a Cã, na verdade, foi uma bênção, porque todas as famílias da terra seriam abençoadas através da terra. O próprio Canaã, que tinha sido amaldiçoado, seria herdeiro. Ou melhor, a terra que Canaã habitou foi dada como herança para todo aquele que acreditasse em Deus, no Cristo vindouro, e mesmo para os descendentes de Cã. Irmãos, nós podemos ver aqui uma história um pouco complexa, mas a graça de Deus, salvando a Noé, salvando seus 3 filhos, mesmo aquele que foi amaldiçoado, porque eles não foram amaldiçoados para a perdição, eles foram amaldiçoados para a bênção. Da mesma forma que Caim fez o que fez contra Abel, e recebeu uma maldição, aquela maldição o abençoou e o protegeu. E ele se perdeu, infelizmente, mas ele poderia ter sido salvo. A graça de Deus é estendida a todos nós. Eu te espero amanhã, nós recapitularemos a parte de segunda-feira dessa lição que está muito interessante e começaremos a aprender um pouco mais sobre a história da Torre de Babel. Até mais!